Irmãos, esses versículos a gente já estudou muitas vezes, e nesses últimos tempos que a gente tem, as mulheres têm estudado aquele livro da batalha da mente, e trata também desse versículo, e muitos aqui têm estudado também comigo esses assuntos, e eu queria assim que os irmãos gravassem esses 2 versículos aqui, né? Decorassem esses 2 versículos. É uma batalha que você tem, a batalha que você tem é na tua mente, é no teu coração. O diabo, ele tem condições de instigar os teus pensamentos, juntamente com a nossa carne, com a nossa tendência má. A Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia ensina que o mundo estava em trevas e que Jesus foi enviado, Jesus nasceu aqui de Maria, viveu no nosso meio para trazer luz aos que estavam nas trevas, na sombra da escuridão. Então, precisamos muito dessa luz de Jesus para que o nosso coração possa ter paz. Essa guerra é uma guerra de todo dia, de todo tempo. O texto, ele fala a respeito de fortalezas, são construções, são muros muito grandes. Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu lembro dos muros de Jericó. Eles tinham 6 metros de largura de pedra. Então, é realmente uma fortaleza. A outra palavra que ele fala ali são os sofismas. Sofismas são verdades que o diabo usa. E muitas vezes ele vai falar 90% de tudo que ele falar é verdade, ou até 100% do que ele falar é verdade, mas essas verdades estão fundamentadas em um engano, em uma mentira. Então, precisamos muito de discernimento espiritual, precisamos muito de buscar essa luz de Deus para a gente poder enxergar aquilo que não está bem. E a outra palavra que ele usa aqui é altivez. Altivez é o nosso orgulho. Então, a altivez, ela trabalha junto com as forças das trevas. Então, o nosso orgulho dentro do nosso coração leva a gente a ficar cego. Porque é o mal que habita dentro de nós, junto com todas as estratégias das trevas, levam o ser humano à escravidão do pecado. Como é que o diabo constrói fortalezas no coração das pessoas? Como é que ele vai fazendo isso? Então, os estudiosos, quando vão falar sobre esse versículo, eles falam a respeito da própria terra de Israel. Quando o povo de Deus ficou cativo lá no Egito, e quando retornou, tinha outros povos morando ali, e eles tiveram que fazer guerra contra esses povos, e os que eles não conseguiram combater, e que acabaram permanecendo junto com eles, foi um grande desastre, porque os costumes deles, e os deuses deles, as ideias deles, acabavam influenciando o povo de Deus. Mais tarde, isso também aconteceu com as 10 tribos de Israel, as do norte, que elas foram levadas cativas na Síria, e quando retornaram também tinha povos ali, e eles, além de que casaram com mulheres da Síria, quando eles voltaram, eles também foram muito influenciados por esses povos que habitavam ali, e eles acabaram sendo chamados de samaritanos, por causa dessa mistura. Eles eram considerados não puros, por essas contaminações. Isso são chamados de fortalezas, que constrói na tua alma, dentro de você, na tua mente, no teu coração. E o diabo,
ele tem essa paciência de construir essas fortalezas a longo prazo. Então, naquele livro da Batalha da Mente, tem um estudo de caso, de um casal, que aí eles denominaram Maria e João. Acredito que o nome deles não era Maria e João, porque não é ético você citar nomes nos exemplos, né? Você pode citar o exemplo de um aconselhamento, mas você não pode citar o nome de quem você está aconselhando. Então, foi dado o nome de Maria e de João, que são nomes bem comuns. Esse casal, eles sempre estavam em pé de guerra, em tristezas, em ressentimentos, discórdias, infelicidades, um irritado contra o outro, e abrigavam assim amargura entre eles. Os 2 filhos que eles tinham já estavam tendo problemas na escola e nos relacionamentos deles com seus amigos, e um deles já estava tomando remédio para o estômago por causa do nervosismo. Então, esses problemas familiares estavam causando problemas, tipo, o problema entre o casal estava causando problema já com os filhos. Aí, a conselheira foi olhar bem a Maria e viu que Maria era muito mandona na casa. E às vezes o João bebia. Então ela dizia assim: você bebe, não opina sobre a criação dos filhos. Não opina sobre isso, porque você é um desequilibrado, né? Então ela acabava dando todas as ordens em relação a dinheiro, decisões na casa, e ela era bem independente do seu marido, muito exigente e reclamona. Aí ela faz um questionamento, a conselheira: vocês acham que essa mulher não é crente em Jesus? Vocês acham que a solução para essa mulher é receber Jesus no seu coração? Aí ela diz assim: na verdade, essa mulher havia convidado Jesus para entrar no seu coração há 5 anos atrás. E Jesus tinha mudado muito da sua vida, mas essas coisas não tinham acontecido mudanças ainda. Entende? O povo de Deus entra na sua terra, mas ainda tem povos morando ali. Tem costumes, tem formas, tem manias, tem deuses, tem idolatrias, tem muito jeito ainda. Coisas assim que a mãe faz, que o pai faz, para o filho é certo. Ele não entende que aquilo é uma coisa errada. Ele vê isso desde criança, então ele imagina que aquilo está muito certo, que não tem problema nenhum. Então, isso tudo é uma influência, e tudo isso é uma fortaleza no coração das pessoas. Ela sabe, a Maria sabe sobre a salvação em Jesus. E ela pede até oração para os conselheiros sobre a ira dela, a rebeldia, a teimosia, a amargura, os ressentimentos que ela tem no coração. Mas ela não consegue renovar a sua mente, como a Bíblia fala lá em Romanos 12, para a gente renovar a nossa mente. Ela não consegue controlar então as suas ações. O que ela faz, ela não consegue controlar, porque sempre o diabo está ali semeando pensamentos ruins. Aí a conselheira foi olhar a vida da Maria anteriormente. Aí viu que a Maria, quando era menina, ela era muito espancada pelo pai. O seu pai tinha acessos de loucura e descontava tudo, esbravejava, falava bobagens para essa filha, né, para Maria. Então ele era muito mal-humorado e acabava descarregando tudo na filha. E o irmão não sofria nada disso. Na visão da Maria, o irmão era
favorecido. Então ela acabou concluindo, essas são as fortalezas, irmãos, são as fortalezas que vai criando no coração. Ela foi tendo a ideia assim: todos os homens não prestam, todos os homens não são bons, eles são todos iguais nesse sentido, não valem nada, né? Eles não são dignos de confiança, machucam os outros e sempre querem tirar vantagem. E isso ela foi construindo o coração assim. Então, quando ela entrou no casamento, ela pensou que João era assim, que o João também era igual ao seu pai, que o João não merecia a confiança e que machucaria ela também. Por isso, na autodefesa dela, ela era dura, tirana, mandona, raivosa, rebelde, irada com o seu marido. E aí, todos aqueles anos, seja 10 anos, 12 anos, sofrendo com o seu pai, dia após dia, ela conseguia ser uma mãe amável, uma esposa amável. Então a gente precisa conhecer o sofrimento dos outros. Aí a conselheira foi também conhecer um pouquinho a respeito do João. João, ele tinha que pastorear o lar, porque ele também conhecia Jesus. Ele sabia que era responsabilidade dele pastorear a casa, mas ele não conseguia fazer isso. E aí o João permitia que a esposa fizesse tudo isso, vai que depois ela muda. Com o tempo ela vai mudar. E ele detestava confrontar a situação. E ele acabava ficando o quê? Na frente da televisão, assistindo tudo quanto é futebol, esporte, isso e aquilo. E ali ele se afogava o seu tempo, não na bebida. Ele bebeu algumas vezes, diz ali. Mas assim, o que mais ele se gastava fazendo era assistindo jogo, futebol e assim por diante. Aí ela foi descobrir a vida do João. Aí descobriu que o João, ele era muito, a mãe dele era muito dominante. E como ele era um menino desastrado, derrubava tudo, não conseguia acertar as coisas que tinha que fazer, derrubava no chão, quebrava, né? Dava prejuízo. A mãe sempre estava xingando o João, que você é um desastrado, que você não faz nada direito, que você nunca vai ter nada assim, pois você quebra tudo que você põe a mão não funciona, não dá certo. E cada vez ele ficava mais inseguro e cada vez ele mais quebrava as coisas, cada vez mais não funcionava por causa do nervoso, e ele foi ficando tímido, ficando para dentro, quieto, introvertido, com medo de errar sempre. E aí quando o mocinho tentou namorar uma menina e começou a namorar, e dali uns dias a menina deu um chute nele. Então ele achou, não, melhor é não me envolver com nada, porque não dá certo nada na minha vida. Então ele pensa assim, não vale a pena, ninguém vai me ouvir. Isso são o quê? Fortalezas. Ninguém vai me ouvir. Eu sou um desastrado, né? Isso tudo são fortalezas que vão dominando a vida desse homem. Quer dizer, o passado ele explica tudo, mas a gente não pode usar esse passado podre, esse passado estragado, para justificar os erros do presente. A gente tem que estudar essas coisas para quê? Para a gente buscar saída e solução, mas não para dizer, não, eu já tive uma vida toda
torta mesmo, então quem está torto vai continuar torto, né? Nasci um homenzinho torto e vou continuar um homenzinho torto, né? A pessoa às vezes pensa assim: já estou mesmo na lama, né? Então vou continuar na lama. Tem um outro versículo que a gente precisa decorar também. Abram ali. Nós vimos 2 Coríntios 10, 4 e 5, não é? Agora é 1 Coríntios 10. Vamos voltar um livro. 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Vamos ler juntos mais um versículo para os irmãos decorarem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus está dizendo assim: não veio para você que é discípulo de Jesus, que é filho de Deus, uma tentação que seja além da tua força, sobre-humana. Toda tentação que vem para você tem um objetivo. Às vezes é difícil de entender isso, mas na natureza funciona assim. Um gado, ele não pode ficar totalmente sem carrapato, porque ele precisa ter anticorpos. Se ele ficar totalmente isento, ele não tem anticorpos, e quando vier a praga, domina por tudo. Então é necessário criar anticorpos. Por isso Deus sempre vai experimentar você. Deus sempre vai deixar a tentação chegar perto de você. Um professor meu falava assim: a tentação, ela vem, é como um passarinho, ele pode querer sentar na tua cabeça, e é difícil de você evitar. Se ele quiser sentar na tua cabeça, é difícil, ainda mais se for um papagaio, vem por trás e já senta, né? Mas ele não pode fazer ninho na tua cabeça. Ele pode sentar, mas ele não pode fazer ninho. E se fizer ninho, ele está dominando a tua vida. Então não veio uma tentação que você não possa suportar. Toda tentação que vier, e que Deus permite que venha contra você, tem um objetivo, e sempre vai ter um escape, sempre vai ter uma saída. Quando o diabo citava versículos para Jesus, para enganar Jesus, ele usou versículos da Bíblia para enganar Jesus. Vamos lembrar bem isso. Quando o diabo tentou enganar Jesus, ele usou versículos da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente não pode pensar que ele não é assim. Essa é a natureza das trevas, essa é a natureza do diabo, e ele vai usar versículos, e você precisa fazer como Jesus, conhecer as Escrituras para poder dizer: também está escrito. Nós precisamos conhecer as Escrituras. O povo de Deus padece por não conhecer as Escrituras. A gente cai nas ciladas, né? A nossa tendência, irmãos, é transformar o pão e o vinho em algo divino ali. A farinha de trigo se torna divina. O suco de uva ou o vinho se torna divino. A água do batismo, ela é poderosa para levar aquela alma para o céu. Isso tudo não é de Deus, mas é a nossa tentação. Os filhos de Eli
disseram para os filhos de Eli, eram sacerdotes, eram os pastores na época, e eles disseram para o povo de Israel: se nós levarmos a arca da aliança, Deus vai nos dar vitória. Quer dizer, é a tentação achar que a arca da aliança se tornou uma coisa divina, se torna um amuleto de salvação. Se você pegar a Bíblia e colocar a Bíblia em cima daquela vaca doente, ela vai ficar curada. Isso é uma mentira. A água do batismo não vai salvar. O elemento da ceia não vai te encher do Espírito Santo de Jesus Cristo. Não vai acontecer isso. Esses papéis aqui, se você colocar em cima de uma vaca, ela não vai ficar curada. Deus chamou aquela ação dos filhos de Eli de idolatria, de pecado, misticismo. Nós precisamos ficar livres dessa ideia, dessa tentação, porque é a falta de conhecimento, irmãos. É a falta de estudar a Bíblia, saber o que Deus está falando. Ele diz: não veio uma tentação que é além da tua força. Sempre com a tentação vai vir livramento, né? Lá em Provérbios 23, verso 7, diz assim: como imagina a sua alma, assim essa pessoa é. Então, se você começa a pensar coisas erradas, você vai se tornando aquilo. Deus está dizendo assim: comece a pensar em coisas justas, comece a pensar em coisas boas, em coisas verdadeiras. Ocupe o teu pensamento com aquilo que é correto. Não gaste tempo pensando em coisas que não prestam, porque você vai enchendo a tua alma dessas coisas, dessas amarguras. A palavra concupiscência tem a ver com isso. A pessoa se gasta o dia inteiro, semanas inteiras, meses inteiros pensando em um assunto que não é para pensar, e devora, contamina. Lá em Hebreus fala assim: a raiz de amargura contamina, e quem ficar junto com alguém que está com essa raiz de amargura, fica contaminado. Se você conversar com uma pessoa pessimista, você acaba passando, naquele dia você acaba ficando assim, cabisbaixo. É um peso ficar junto com uma pessoa pessimista. Então a gente precisa saber aonde a gente está colocando os nossos pensamentos, né? Uma mente pessimista, magoada, ressentida, uma mente, um pensamento que só consegue pensar malícia, só pensar em dinheiro, não consegue ser uma mente de Cristo, não consegue ser uma mente vitoriosa, né? Uma mente que tem um espírito são, uma mente que pensa nas coisas verdadeiras, justas, amáveis, não consegue ser pessimista, não consegue ser maliciosa. Uma coisa não vai combinar com a outra. A gente precisa ter essa convicção. Vamos ler um texto que fala sobre isso. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 12. Vamos lá para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 33, 34 e 35. Vamos ler todos juntos? Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Porque a boca fala do que está cheio o coração.
O homem bom, coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Jesus ele fala em Mateus 6, se a luz que em ti há for trevas, tudo vai ser trevas. As conclusões que a gente tira sempre vai ser de acordo com o que é aos nossos olhos. Se o nosso coração está malicioso, está maldoso, se o nosso coração está podre, também a interpretação das situações vai ser assim. Tudo que a gente enxergar vai ser assim. Então, quando Deus limpa os nossos olhos, quando Deus limpa o nosso coração, a nossa interpretação sobre as situações também vão ser diferentes, vão ser mais claras. Se a gente enxerga aqui, tudo embaçado, coloca o óculos, o que acontece? Vê nitidamente. O problema está nos meus olhos que não conseguem enxergar nitidamente. E ele está dizendo assim: eu quero lavar o teu coração. Como foi dito lá no início desse culto, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Uma pessoa assim que está contaminada, ela vai interpretar tudo pela sua contaminação. E ela vai interpretar de uma forma errada, ela vai julgar as pessoas e as situações de uma forma errada. Deus, ele veio para nos libertar disso. Jesus disse: eu vim para te libertar. Para você ter os olhos que pode realmente enxergar. Enquanto os pastores da época faziam tudo para serem vistos pelos homens, porque eles amavam a glória que vinha dos homens. Jesus falou: vocês precisam amar a glória que vem de Deus e não a glória dos homens. Eles faziam longas orações porque eles queriam o reconhecimento das pessoas. Eles davam ofertas e eles queriam que fizesse até um cartãozinho grande para dizer o tamanho da oferta. Para quê? Para ter a aprovação, o elogio das pessoas. E aí Jesus diz: vocês precisam buscar a glória que vem de Deus e não a glória dos homens. Vocês não podem ser escravos da opinião dos outros. Eu vim para te libertar disso, eu vim para abrir os teus olhos. Por isso ele diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então ele está falando assim: eu quero transformar você de dentro para fora. É natural que a gente fale bobagem, é natural que a gente fale bobagem porque a gente pensa bobagem. Mas ele está dizendo: eu quero lavar esse coração, eu quero transformar o teu coração, eu quero fazer brotar dentro de você pensamentos que prestam, pensamentos que agradam a Deus, não pensamentos escravos. Muito bem, para a gente só terminar essa meditação, esse estudo, irmãos, vamos ver lá Isaías 43, verso 2. Isaías 43. Isaías 43, verso 2. Vamos ler todos juntos? Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
quando pelos rios eles não te... Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama ardente. Essas fortalezas que o diabo vai criando, construindo na tua mente, no teu coração, aqui ele está dizendo assim, Deus está dizendo assim, eu posso criar um caminho para você vencer essas fortalezas. As armas que Deus nos dá são armas espirituais, que conseguem destruir essas fortalezas. João, ele precisava entender que Deus tinha um plano para a vida dele, e ele precisava mostrar para Maria que ele não era igual ao pai dela, que esse pai desse mundo era assim, mas existe um Pai Celestial que não é assim, e ele pode agir na vida de homens que não sejam da mesma forma que o pai dela. Ele precisava ler a palavra com ela para criar essa confiança que não tinha mais. Ele precisava ser esse pastor da leitura dos textos, da oração por ela, para que restaurasse a confiança, para que ela pudesse acreditar dentro dela que o marido dela não era igual ao pai dela. Que existia um homem que amava ela, que é Jesus. E esse Jesus estava dentro do coração do João. Então, e é isso que é o Evangelho, irmãos. Quando Jesus está no coração do Silvio, o Silvio se torna uma pessoa confiável a Karina. É isso que Deus chamou. Quando Jesus está no Padilha, ele se torna um homem confiável a Aline. Aquelas fortalezas de dúvidas, de ressentimentos, elas são destruídas pela própria palavra de Deus, porque Jesus, ele desfazia daquilo que o diabo falava com a própria palavra. Jesus disse, mas também está escrito assim. Ele tinha conhecimento das Escrituras, então João precisava estudar a Bíblia para se tornar aquele pastor que Deus tinha planejado para a vida da Maria, né? Assim, o cristiano precisa estudar a Bíblia todo dia, ler a Bíblia todo dia, para ser o pastor da Andressa. É a Andressa, né? Cadê ela? Está com o nenê lá fora? Você vai fazer, eu vou fazer algumas perguntas para você depois, porque fala assim, Cristiano, você promete ensinar o Samuel no caminho do Senhor? Mas para o cristiano poder ensinar a palavra ao Samuel, ele tem que estudar essa palavra. Ele tem que conhecer essa palavra e mostrar para o Samuel que ele é um pai diferente, que ele tem Jesus dentro dele, ele não é igual àquele pai. Aquele pai, por exemplo, que paga a faculdade do filho, e quando o filho termina a faculdade, ele diz, agora você tem que começar a trabalhar para pagar essa faculdade. O filho pensa assim, meu pai vai fazer uma festa porque eu terminei uma faculdade muito difícil, mas o pai não faz isso. Ele só cobra. Aí esse filho faz uma besteira, aí o irmão dele fica muito magoado com o seu pai, ressentido com o seu pai. Não consegue confiar nesse pai, por causa das palavras desse pai para o seu irmão. E esse irmão usa droga, vai no fundo do poço por causa
de fortalezas que foram construídas. Irmãos, essas coisas são muito fáceis de serem construídas. Uma mágoa é muito fácil. Um pai que diga para o seu filho: você não presta mesmo, você nunca vai a lugar nenhum. Um pai que fica muito chateado com o filho porque o filho está sendo muito preguiçoso, que o filho ele não está levando a sério os estudos, o trabalho. Aí o pai fica bravo com esse filho e diz: assim não dá, você não presta, você não faz nada direito, e vai colocando expressões de maldição sobre esse filho, em vez de corrigir, em vez de ler a Bíblia. Há textos da Bíblia que falam sobre essa obediência. Há textos da Bíblia que falam sobre a preguiça, como o versículo que diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Há textos que falam que nós, os filhos de Deus, trabalhamos com as nossas mãos, e não vivemos às custas dos outros, não somos preguiçosos. Tudo isso o cristiano vai ter que aprender a fazer de uma forma, usando a palavra, a Bíblia, com amor, mas com firmeza. É isso. Você ensina o certo, mas você não precisa ser molengão para ser o certo. Ser amoroso não quer dizer que é molengão, que aceita tudo, que é permissivo. Como foi João para Maria. Então Deus nos chama a ter essa firmeza. Mostrar para o Samuel que tem hora para trabalhar, tem hora para brincar, tem hora para ir na escola, tem hora para dormir, tem horário para tudo, e que não é bom chegar atrasado, que não faz bem chegar atrasado. Então, tudo isso são coisas que o Samuel vai aprendendo e vai vendo que o seu pai faz isso. E se a hora que o cristiano errar, exagerar, passar dos limites, o Samuel vai ver: mas meu pai pede perdão. Meu pai reconhece que errou, né? Chega ali e diz: meu filho, eu exagerei, eu errei, eu pequei, me perdoa. Isso não é ser pequeno, isso não perde a autoridade, pedir perdão. E é isso que diz o texto: quando você passar por águas, por tentações, por dificuldades, por lutas, eu vou estar contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama vai arder. Mas todos vão passar por essas lutas, todos. Mas ele diz: eu vou estar com você. Então nós não temos motivos para mantermos essas fortalezas. Nós não temos motivos para guardarmos isso em nosso coração. E muitos ainda pensam assim: vamos pôr uma pedra em cima disso. Não tem como pôr pedra em cima. O tempo também não vai apagar. A única coisa que pode ser feita e que presta é buscar o perdão de Deus. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica do pecado. E a gente precisa disso para que a chama do Senhor acenda dentro de nós, a alegria do Senhor acenda dentro de nós.